Pessoal, 10 horas 19 minutos, vamos falar um pouquinho aqui sobre porte de drogas e como esse assunto tem sido discutido não só no Supremo, mas também dentro do Congresso Nacional. A CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, adiou para a semana que vem a votação de uma PEC que proíbe o porte e consumo de drogas no Brasil. O relatório do senador Efraim Filho, do União Brasil, foi lido ontem. A única alteração apresentada foi o acréscimo de um trecho que busca diferenciar usuário de traficante, só que sem critérios objetivos de como isso vai ser feito. Após o pedido de vista coletivo, ou seja, de reanalisar ou analisar mais o projeto, o texto deve voltar a ser discutido na quarta-feira da semana que vem. A proposta, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está aparecendo aí na tela, é vista como uma proposta, aliás, como uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que avançou no julgamento da descriminalização do porte de maconha para quem assim o faz. Leandro Rezende, eu quero aproveitar e já fazer um gancho contigo nesse assunto que é tão importante, assunto também que é polêmico, que vai ali nas pautas de costumes, as religiosidades, né? Todo mundo quer discutir um pouquinho sobre esse assunto. Qual que é a diferença ou a convergência quando a gente fala do que está sendo discutido no Supremo e disso na CCJ do Senado? Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no live. A gente tem uma diferença objetiva e uma similaridade também bastante clara. Certo. A diferença, esse projeto que está sendo discutido no Senado, ele vai na contramão de tudo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, né? Esse projeto no Senado é praticamente para criminalizar todo o porte de droga, o que na avaliação de muitos especialistas e dos ministros do Supremo Tribunal Federal podem inflar ainda mais o nosso sistema carcerário. E o que está se discutindo no Senado é uma forma ali de encontrar na legislação alguma maneira de evitar que isso ocorra. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e eu não tenho a menor dúvida de que você, Elisa, de que todo mundo que está aqui no estúdio, quem está nos assistindo, não é pelo fato da população carcerária do Brasil ter disparado nos últimos anos, que qualquer um de nós, sobretudo os que moram numa grande cidade, se sentem mais seguros. É justamente o contrário que tem acontecido nos últimos anos. Para além disso, desse ser uma legislação que vai tornar o que se tem no Brasil sobre drogas ainda mais restritivo, na contramão do que o restante do planeta, do que o mundo ocidental está fazendo para lidar com essa questão, que é uma questão global, você tem, sim, uma similaridade que apareceu nesse texto do senador Efraim Filho, que é a necessidade de você ter um critério objetivo para diferenciar o usuário de droga do traficante. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para pelo menos entender que esse é um ponto importante, que esse é um ponto fundamental dessa discussão, estabelecer um critério objetivo, no caso da maconha, para que uma quantidade seja considerada de uso pessoal e uma quantidade maior seja considerada tráfico de drogas. Vou trazer aqui rapidamente as propostas que estão lá no Supremo Tribunal Federal. Tem ministros, né, que eles estão analisando isso no julgamento ainda. O julgamento está parado por pedido de vista do ministro André Mendonça, mas eles têm ali algumas propostas na mesa. Tem propostas que colocam ali a quantidade limite, né, o usuário com até 100 gramas de maconha, 60 gramas e um limite de até 25 gramas de maconha. Então, é um debate que ele se dá num critério muito objetivo, de balança mesmo, né? Numa abordagem policial, tem que fazer ali uma medição e ver se tem Qual é uma o número quantidade. ideal, né? Como é que você vai diferenciar? Qual haveria de ser o ideal? Complexo isso. Porque isso, Elisa, é um reflexo, e isso dá um problema que o Brasil tem hoje, que é o seguinte: como você não tem esse critério objetivo e o Brasil tem a história que tem o viés racista que tem, as abordagens policiais, a gente está cansado de mostrar que tem um viés racista, vários estudos mostram isso, já falamos disso aqui tantas vezes. O que acontece na maioria dos casos? Quando uma pessoa preta é pega com droga, ela é traficante. Dependendo do lugar que ela for pega com droga, se for numa favela, ela é traficante. A polícia enquadra como traficante, o Ministério Público concorda e vai para o judiciário fazer girar esse roda-moinho, essa roda de pessoas pretas que são presas. Mas, se a abordagem é feita num condomínio de luxo,
aí é usuário. Aí, né? Se a Puxa pessoa é vida. branca, se a Uma pessoa... boa pessoa, né? Tá ali fazendo uso qualquer um, pessoal. absurdo. Esse é o Brasil. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam isso e me parece que o senador Efraim Filho, nesse relatório, entendeu isso também, que é preciso ter um critério objetivo. Primeiro, para que a polícia não enxugue gelo e segundo, para que a gente não reforce esse viés racial que as abordagens sobre os casos de droga muitas vezes têm no nosso país. Pois é, e a gente não está falando de um achismo, né? São números. E o Leandro, que é altamente conhecedor também desses assuntos, estudioso desses assuntos, né? A gente não está falando de um achismo de cenário. Os números comprovam isso. E, aliás, inclusive os números de presos, de pessoas que estão ali... Como é que fala? Eu ia falar, desprovida de liberdade. É privada de liberdade, né? Obrigada, Leandro. Privada de liberdade. É só você entrar nos sites até da Secretaria de Segurança Pública, você vê os números dos presídios e se você analisar o perfil dessas pessoas, você vê que tudo isso mais do que faz sentido. Leandro, só para encerrar aqui rapidamente uma pergunta. Existe uma crítica muito grande até sobre aquela PEC que limita os poderes do Supremo, se o Supremo Tribunal Federal não avança muito em cima de outros assuntos. Por que o Supremo... Aliás, estou na dúvida se eu te pergunto, porque você está querendo tossir um pouquinho, né, meu amigo? Já tossi. Tá difícil. Hoje tá russo. Eu vou segurar a minha pergunta. Não, mas agora já acho que... É possível. Que é possível? O Supremo está discutindo esse assunto e também o Congresso. E tem gente que diz assim, por que o Supremo está discutindo se é o Congresso que tem que decidir? Ou seja, isso acaba gerando ali também um impasse, né, sobre quais haveriam de ser as liberdades das duas casas. Esse papo, né, ele é frequente hoje no nosso país por uma série de razões. Primeiro, que há que se entender o seguinte, o Supremo ele não age de ofício. O Supremo não está fazendo esse julgamento da lei de drogas, né, de um ponto da lei de drogas, porque simplesmente o ministro Barroso acordou num belo dia e falou, vamos... Acho que hoje hoje é isso. Não, o Supremo só age quando é provocado. E o Supremo é provocado com muitos temas, né? E esse é um tema fundamental. A montagem da pauta ali, obviamente, diz respeito a arranjos políticos, diz respeito ali a uma percepção, muitas vezes, de que há uma lacuna na legislação brasileira, que a lei de drogas do Brasil, que é uma lei proibicionista, é uma lei bastante dura e, de novo, diferente do que existe em várias partes do mundo, né? Do que o mundo está olhando para esse debate sobre drogas por um outro viés. Essa questão de, por exemplo, diferenciar usuário de traficante, a nossa lei ela não tem nada ali que objetivamente consiga estabelecer um critério para fazer essa diferenciação. Então, o Supremo, provocado por isso, foi lá atrás, né, tem a ação da Defensoria Pública, tem todo um debate feito sobre isso e agora está debruçado sobre esse assunto. A questão ali é que o STF, né, tem várias pautas que elas estão sendo discutidas no Senado também. Essa das drogas é uma das que estão também em voga nesse debate entre Supremo Tribunal Federal e Senado, né? Cada um esticando a corda para um lado. O Senado está na sua prerrogativa também de elaborar uma lei sobre o assunto. Acho que me fiz ali entender no sentido de que, bom, o STF está num caminho, porque provocado por isso foi, e o Senado está na sua prerrogativa de legislar. É assim que a banda tem que tocar, né? Nem sempre harmonicamente como nesse caso não é. Nem sempre é na cadência certa, né, Leandro Rezende? Obrigada, meu querido. Valeu. Vai descansar um pouquinho a voz. Voz é nosso tesouro para esse trabalho e ela tá dando acordou um pouquinho mal-humorada hoje, mas daqui a pouquinho melhor. Né? Obrigada. 10h27.